Com vocês, estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Fique conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já agradecer a todos vocês que têm participado conosco, que têm curtido, que têm compartilhado e comentado. Vocês são bênçãos em nossa vida, que fica nosso abraço de gratidão a todos vocês. Queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer de todo o nosso coração. E também queremos agradecer também a todos os nossos patrocinadores, aquele que tem contribuído para esse projeto Canal EBD Núcleo. Entre esses, Lírios Recepções, que fica ali na cidade de Nova Sete, WE80. Converse com o nosso amigo Daniel. Pinheiros Tecnologia, também ali na cidade de Nova Sete, na WE80. Você também fala lá com o Daniel, lá onde você encontra o seu suprimento para informática, etc. Passa na Pinheiros Tecnologia. Então, roda a vinheta. Antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, nós só queremos lembrar que já estamos de posse aqui do livro auxílio da revista do próximo trimestre. Você já é o nosso convidado a continuar conosco, participando das aulas, que vai ser bênção nesse trimestre, também no próximo trimestre, que já estamos às portas. Bom, lição de número 10, com o tema Permaneçam firmes na palavra da verdade. O texto do dia diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Isto está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E a síntese: somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. O nosso texto bíblico se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 21. Bom, como uma introdução, nós já temos que ficar atentos ao seguinte, que a partir de agora nós estaremos dando continuidade na segunda epístola que o apóstolo Pedro escreve. Lembrando que na lição passada nós demos início a esta epístola que o apóstolo Pedro escreve. E aqui nesta sessão bíblica o apóstolo Pedro está preocupado em lembrar aos seus leitores das verdades que eles já foram inteirados, isto é, a palavra de Deus, isto é, a verdade das Escrituras Sagradas. E também o apóstolo Pedro vai deixar de maneira bem clara, bem evidente, que quando nós estamos firmados na palavra, nós temos subsídios teóricos, experienciais, para refutarmos toda e qualquer falsa doutrina. Então é isso que nós estaremos tratando nesta lição. Então continue conosco, porque será bênção. O tópico de número 1 com o tema Relembrando Verdades Antigas. Primeiro subtópico, um chamado à lembrança. Como eu havia dito logo na introdução, Pedro vai encorajar os seus leitores a se lembrarem das verdades em que eles já conheciam. E isso fica evidente lá no versículo 12 do nosso texto bíblico, que diz o seguinte: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. É interessante nós vermos também que as Escrituras Sagradas, de maneira bem geral, ela sempre está preocupada em fazer com que nós venhamos nos lembrar das verdades. A Bíblia Sagrada sempre se preocupa para fazer com que nós nos lembremos das verdades a respeito do Senhor. E isso fica bastante evidente de início lá em Êxodo capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia. Então perceba aqui este termo lembrai-vos, a ênfase que nós estamos à palavra lembrai-vos. Bom, se Pedro se preocupava com os fundamentos da fé cristã, se Pedro se preocupava em lembrar os seus leitores a respeito das verdades, quem dirá hoje nós também devemos nos preocupar com essas verdades? É claro que atualmente existe uma grande tendência da sociedade rejeitar aquilo que é passado, de rejeitar aquilo que é antigo, de rejeitar aquilo que é, de certa forma, tradicional. Mas as Escrituras Sagradas nos deixam bastante claro que sempre nós devemos nos lembrar das verdades em que nós fomos inteirados. E que verdades são essas? É a verdade das Escrituras Sagradas. É necessário que venhamos voltar à prática de bons modos, voltar à prática daquilo que a Bíblia Sagrada nos informa, para então estarmos preparados contra os falsos profetas, o que Pedro estará dizendo logo adiante. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: e não te esqueças da minha lei.
Novamente estamos usando aqui a palavra não te esqueças. Então, a Bíblia Sagrada sempre se preocupa em trazer a lembrança dos seus leitores, em sempre trazer a lembrança dos irmãos na fé, de que é necessário nós voltarmos, é necessário nós lembrarmos daquilo em que nós já fomos inteirados. O Hernandes Dias Lopes, para finalizar a ideia, ele escreve o seguinte, que o mensageiro, ele morre, mas a mensagem permanece. E Pedro, sabendo da sua morte, lá no versículo de número 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Então Pedro sabe que ele vai morrer, isto é, o mensageiro Pedro irá morrer, mas ele entende que a mensagem irá permanecer. Segundo tópico, a autenticidade da palavra. O subtópico 1 diz, um ensino verdadeiro. Aqui Pedro ele vai retornar a ressaltar que os seus leitores eles se lembrem, eles olhem, eles apontem para a palavra de Deus. Isso nós podemos olhar no versículo de número 16 do texto mencionado, que diz assim, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Bom, o que Pedro ele vai informar aqui é a necessidade de desprezar as fábulas, desprezar as histórias que rodeavam a cultura greco-romana. Eles viam nos mitos, nas mitologias greco-romanas, o sentido de buscar o sentido da vida e de se embasar nisso para a sua existência. Mas o que Pedro ele chega é anulando isso e colocando a palavra de Deus no centro e acima de tudo. Porque nós bem sabemos que a palavra ela é inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus, ela foi escrita por homens que foram divinamente inspirados. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, como bem mencionou o texto sagrado. E quando Paulo ele vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Vale ressaltar uma coisa, ele diz que toda. E como eu li certa vez, que não é o sola scriptura, ele exige o tota scriptura. Então, somente as escrituras para nós, toda ela, não é só um trecho ou outro, como o liberalismo teológico tem trago para o nosso meio, não é somente um trecho ou outro, mas é toda. Enfim, e esta é a exortação petrina aos seus escritos, que desprezem as fábulas, que desprezem aquilo que tem vindo de errado para abraçarem a genuína palavra de Deus. E o que Pedro ele vem a ressaltar posteriormente é o seu testemunho como alguém que viu a glória de Deus, como alguém que percebeu, que contemplou, porque Pedro esteve juntamente com Tiago e João no Monte da Transfiguração, como bem menciona Mateus no capítulo número 17 de seu livro, falando a respeito da transfiguração. Ele teve esta experiência, ele viu a glória de Deus, o relampejo da sua glória, como você bem melhor entender. E isso fez com que autentificasse a sua crença em Deus. E então, o escrito dele aqui é de alguém que teve a experiência com Deus. Isso a gente pode apontar para a importância da experiência no sentido de crermos e entendermos o Evangelho. Não podemos também fazer exageros, como já bem mencionamos no vídeo anterior, que é de colocar a experiência acima das Escrituras. Perceba que a experiência serviu com que Pedro tivesse a autoridade de quem esteve com Cristo, de quem viu a sua glória, para ensinar num contexto de heresias. Porém, isso foi crucial para que o canon fosse formado, tá? Porém, nós já temos o canon hoje formado. Não carecemos de super, ultra, megas experiências que ultrapassem o canon sagrado. Nossas experiências devem estar crivadas, devem estar controladas, devem estar alinhadas à palavra de Deus. E nós, como pentecostais, precisamos dar ênfase a isso. Porque o pentecostal ele busca experiência, glória a Deus por isso. A palavra nos instiga, nos motiva a isso. O pentecostalismo ele veio trazendo novamente a crença nos dons, a crença na cura e etc. Mas isso não pode tornar-se um exagero. Nós temos que entender que o sola scriptura e o tota scriptura continua sendo válido para nós. É verdade. E abrindo um parênteses ao que ele está falando, a Bíblia não é uma obra de ficção, assim como seus personagens e relatos não foram inventados como um conto fantasioso. Então, tendo isso em mente, tendo essa citação em mente, nós podemos entender e já de antemão falar o seguinte, que nenhuma experiência, que nenhuma ou qualquer outra revelação nós podemos se sobrepor às Escrituras Sagradas, porque nós entendemos que toda a Escritura é divinamente inspirada
como nós já estamos falando. E ainda falando de experiência, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. Não existe maior experiência do que essa, a experiência de crermos e entendermos e termos convicção que nós somos que nós somos genuinamente filhos de Deus. Tópico de número 3, com o tema, o valor da palavra profética. Primeiro subtópico, a palavra confirmada. Lá no versículo de número 19 do nosso texto bíblico diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Como é de costume, como é de conhecimento de todos os nossos irmãos, que no Antigo Testamento há predileções a respeito do nascimento virginal de Cristo, do local do seu nascimento, do local do seu sepultamento, do local da sua morte, falando também a respeito da sua ressurreição. Então, no Antigo Testamento há profecias que se cumpriram no Novo Testamento. E esta palavra profética é uma evidência inconteste da veracidade das Escrituras Sagradas. Então, o que o apóstolo Pedro está informando aos seus leitores? O Pedro está dizendo que as Escrituras não foram produzidas pela mente humana, mas foram inspiradas de maneira direta pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, nós estamos aqui falando da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada que inspirou aos seus autores a escrevê-la, para que hoje nós pudéssemos entender um pouco como Deus age na história da humanidade e principalmente tendo em mente o que Deus profetizou no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo, e hoje nós somos apenas o fruto dessa semente. Só para pegar o gancho do Rafael um pouco, a Bíblia ela é um milagre, porque é inspirada por Deus, e Deus é, enfim, o Deus do impossível. Porque dentro de uma citação do Valmir, ele diz o seguinte: evidentemente que não, os ateus e céticos precisam ter muita fé para acreditar que isso tenha acontecido de maneira aleatória. A Bíblia foi feita por mais ou menos 40 autores durante 1400 a 1600 anos, autores de classes sociais e de contextos diferentes, de locais diferentes, e ambos estão falando da mesma pessoa, de Cristo. Então isso é um milagre de Deus, ninguém vai explicar. E diga-se de passagem, o subtópico 2 nós vamos falar a respeito da palavra iluminada, que está no versículo de número 19, a respeito da palavra iluminada. E é lindo, quando o salmista escreve no Salmo 119, verso 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra tem esse poder de nos iluminar, de colocarmos na claridade do Evangelho. É interessante porque o Valmir deixou um texto aqui de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16. O texto nos vai informar que Jesus, ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É interessante que nós temos uma luz hoje na sua palavra que nos conduz a Cristo, e Cristo é a nossa estrela da manhã, e que quando chegar no céu ele vai iluminar-nos para sempre. E é lindo porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala no capítulo 13, quando fala do amor, ele diz que nós vemos em partes, mas chegará um tempo que nós o veremos face a face. Então a palavra de Deus ela nos faz termos esse contato com Cristo, mas um contato ainda um pouco limitado. Mas ele, quando chegar aquele grande dia, ele vai ser a nossa estrela da manhã. Queremos agradecer também ao Chiquinho Sorvete, que tem nos ajudado no nosso canal. Ficar ali na Cidade Nova 8, próximo ao Complexo do 8, onde você tem diversas variedades de sorvete, de shakes, etc. Passe lá e seja abençoado no Chiquinho Sorvete. E como conclusão da nossa lição, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender a respeito da importância de nós recordarmos das verdades antigas entre aspas, mas as verdades que fazem com que nós permanecemos ainda fiéis diante do Senhor. E nós estamos aqui dando uma ênfase a respeito da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, nós temos que aprender sobre a autenticidade da palavra de Deus. Claro, a Bíblia Sagrada é a inerrante e infalível palavra de Deus, pois nós entendemos que a partir dela, ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de moralidade, e a partir dela nós podemos ser mais parecidos com Ele, como bem diz a Bíblia Sagrada a respeito disso. E por último, nós temos que saber sobre o valor da palavra profética. O que isso significa? Que nós temos que entender que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo, e hoje ainda nós estamos aqui como pessoas que aceitaram esta verdade e ainda vivem com isso. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Queremos agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais.
A quem você conhece e quer abençoar, compartilhe, tá? Não esqueça de frequentar a EBD da sua igreja, que é importante também. Está chegando o aniversário do canal EBD Núcleo e você já é o nosso convidado especial. E é isso aí, pessoal. EBD Núcleo, priorizando a palavra.